Vamos lá, galera. Abril agora, o Brasil acordou por um escândalo que abalou a confiança de milhões de aposentados. Um roubo silencioso que tirava dinheiro direto do bolso de quem mais precisava, nossos idosos. Um esquema bilionário que por anos desviou recursos de aposentados e pensionistas. A operação sem desconto da Polícia Federal expôs corrupção dentro da Previdência Social. E o pior, as pistas indicam que a explosão desses desvios começou logo após mudanças feitas em 2023. Não basta esse escândalo, em seguida apareceu outro escândalo de proporções muito maiores. Nesse vídeo você vai entender como esse golpe funcionava, quem se beneficiou e o que pode acontecer agora. E o mais importante, o que cada um de nós precisa fazer agora com o nosso futuro. O primeiro é fraude nos descontos indivíduos. Isso a gente está estimado, por enquanto, por desvio de 6,3 bilhões. E esse escândalo envolve descontos não autorizados feitos diretamente nos benefícios de milhões de aposentados e pensionistas. Associações e sindicatos cadastraram beneficiários sem consentimento deles e cobraram mensalidades ilegais. A Polícia Federal e o CGU estão investigando o caso, que resultou em uma operação que chama Operação Sem Desconto. Estima-se que 4,1 milhões de pessoas tinham sendo vítimas disso. O segundo, que é um escândalo que começou agora essa semana, são fraudes no empréstimo consignados. Estamos falando de roubo de 90 bilhões. Isso que está correndo paralelo, isso não é a mesma coisa. São 1 e 6,3 bilhões de descontos, né, com descontos indivíduos, sabe? Coisas que foram para sindicatos, associações. E esses segundos de empréstimo consignados das pessoas, que estamos falando de mais de 90 bilhões. E esse esquema de fraudes nos empréstimos consignados é simplesmente pessoas que foram induzidos, aposentados, induzidos ou até mesmo sendo enganados ou sendo tirados deles empréstimos feitos sem autorização, e ao CGU e TCU apontam possíveis uma associação entre os bancos, financeiros, servidores, fizemos junto com práticas abusivas, falha de fiscalização e concessões irregulares que pode, como eu falei para vocês, gerar um prejuízo de 90 bilhões ao longo dos anos. Mas agora a pergunta, bem, nossa, que coincidência, duas no mesmo tempo, tipo 6,3 bilhões e no seguinte outros 90 bilhões, não é a mesma coisa não. Então vamos lá. Vou falar para vocês o que eu acho que pode ser feito. Na verdade, mesmo que a segunda ela é muito maior no questão de número, ela é teoricamente ela é menos problemática por imagem do governo. Que é aí que entra a grande lance que eu vou explicar para vocês agora. Para vocês entenderem, o primeiro escândalo, aquele que está 6,3 bilhões descontando indivíduos que foi para associações e sindicatos, ele leva diretamente para Lula, para o governo. Por quê? Porque é muito difícil você negar envolvimento em um escândalo quando o seu próprio irmão é um dos maiores envolvidos no escândalo. Por outro lado, o segundo, mesmo que ele é muito maior, pode alegar que já vem de governos anteriores, que não seria mentira. Aí, confundindo um pouquinho com a ajuda da mídia tradicional, é tentativa de vender uma narrativa que são fraudes antigos que apenas no governo Lula estão sendo expostos. Mas eu acredito que a maior parte das pessoas não vai querer nessa narrativa. Para vocês terem uma ideia, no primeiro escândalo, há indícios que no início de 2023 houve aumento significativo nas reclamações de aposentados e pensionistas sobre descontos indivíduos em seus benefícios. Segundo a editoria do INSS, em janeiro de 2023, o sindicato Sindanap, cujo vice-presidente, o Frei Chico, irmão do Lula, ele pediu ao governo a liberação para poder voltar a descontar mensalidade diretamente dos aposentados sem precisar pedir autorização expressa. O pedido foi aceito e o INSS flexibilizou as regras, permitindo que descontos fossem feitos sem comprovação formal. Com isso, os descontos e filiações dispararam. Entre janeiro de 2023 a maio de 2024, mais de 1 milhão de denúncias foram registradas, como um crescimento de 738% no número de queixas em apenas um ano. E esse aumento coincide com a falta de fiscalização adequada por parte do INSS e a assinatura de novos convênios com associações suspeitas. Mesmo após alertas de irregularidade, relatores mostram que, em alguns casos, entidades passaram de uma única filiação para um mês depois ter 187 mil novas afiliações. Em total, foram identificados 12 entidades que registraram entre 100 a 250 mil autorizações
nos meses com o maior volume de inclusões entre 2023 e 2024. O interessante é que mesmo que todo esse escândalo está ficando à luz do dia, mesmo assim eles estão ainda tentando encobrir. Dos 12 entidades que estão no radar, que são investigados, apenas 9 estão investigados. E os 3 maiores que mais roubaram estão fora da investigação. Um delas é o sindicato onde o irmão do presidente Lula é o vice-presidente. Segundo o INSS, só foram incluídos na lista inicial as associações que pagaram propina a servidores e que eram fantasmas, ou seja, nem funcionava de verdade. Mesmo aparecendo em relatório da Polícia Federal com movimentação suspeita, essas 3 entidades não foram responsabilidades ainda, porque, segundo o INSS, não há provas suficientes. Juntas, essas organizações movimentaram bilhões de reais entre 2019 e 2024, com momentos muito suspeitos de arrecadações. Vejam esse vídeo do ex-deputado do PSB orientando os aposentados o que fazer quando eles descobrem uns descontos indevidos nas contas deles. E muitos aposentados têm me reclamado alguns descontos que é feito indevidamente no seu benefício, seja de pensão ou de aposentadoria. Vai aí meu recado. Se você perceber que no seu provento está tendo algum tipo de desconto que você não autorizou, que você não sabe o que é, peça um extrato ao gerente, ao funcionário do banco, mas não vai conversar isso com ele não, vai lá, conversa com o seu sindicato. O sindicato é a sua ferramenta de trabalho, de proteção e de defesa. Se o sindicato não souber o que é, ele vai procurar nós aqui da FETAENG. E se nós tivermos alguma dificuldade, nós vamos procurar Brasília, CONTAG. Uma das coisas mais tristes é que a corrupção ela é tão normal que os criminosos eles têm tanta certeza da impunidade que eles nem tentam esconder os frutos de seus crimes. Uma coisa interessante, em um livro que eu li em Israel, em hebraico, ele chama Cérebro. Ele conta a história de um dos maiores criminosos em Israel que assaltava bancos, roubava bancos, não assaltava, roubava bancos. Ele conseguia desenvolver, quebrar cofres, tudo isso. E o mais interessante que ele sempre fala no livro, que a polícia, ela sempre pegava os bandidos, sabe quando? Quando eles gastavam o dinheiro do crime. Se eles roubavam banco, de repente eles começavam a ver eles esbanjando dinheiro. Aí pegavam os caras. Só que no Brasil, eles não tentam nem disfarçar disso. Antônio Carlos Camilo, ele é conhecido como a careca do INSS, ele é apontado pela Polícia Federal como um dos principais lobistas do esquema. Segundo as investigações, grande parte das 22 empresas de quais ele é sócio atuava como intermediário de sindicalistas e associações, ele recebia recursos descontados indevidamente de aposentados e pensionistas. E esses valores eram em parte repassados a servidores do INSS e seus familiares, empresas ligadas a eles. Além de diversos imóveis, o PF destacou grande quantidade de alto valor de veículos sobre posse direto e indireto deles, incluindo modelos como Audi, BMW, Porsche, Jaguar e assim vai. Outra pessoa envolvida, a advogada Cecília Rodrigues, também investigada, realizou mais de 30 viagens em apenas um ano com destinos nacionais e internacionais, Dubai, Paris, Lisboa, e adquiriu itens de luxos incompatíveis com sua renda declarada. De acordo com a Polícia Federal, a Cecília atuava como presidente de fachada de várias associações, utilizando-os e aplicando golpes inaposentados. Nas viagens, ela frequentemente era acompanhada por beneficiários dessas entidades. O governo afirma que dos 40 milhões de pessoas beneficiadas pelo INSS, 6 milhões tiveram desconto, o que não se sabe ainda quanto desses foram irregulares. Ok, bem, como eu posso descobrir se tem descontado no meu ou está descontando no meu pai indevidamente? Então, vamos lá. Você pode entrar no aplicativo Meu INSS, ele pode ser usado para você descobrir realmente se tem esses descontos indevidos. Consulta o extrato de pagamentos no Meu INSS, passo após passo. Faça login com sua conta gov.br, nível prata ou ouro, ele dá o acesso completo. E no menu clica em extrato de pagamento de beneficiário, ver histórico de crédito. Veja os valores pagos e os descontos detalhados mês após mês. Clique sobre cada mês para visualizar quais as instituições estão recebendo esse desconto. Associações, sindicatos, empréstimos, planos, etc. Segunda coisa, verifique a autorização desses descontos. Dentro do próprio Meu INSS ou pelo telefone 135 é possível ver se há autorizações ativas para esses descontos que estão lá, como por sindicatos, como eu falei para vocês. Se aparecer alguma entidade desconhecida, é um sinal que provavelmente é fraude.
O que fazer se encontrar desconto em indivíduos? Liga para o 135 do INSS e registra uma reclamação formal. Entra no meu INSS e solicita cancelamento do desconto. Importante também fazer reclamação no portal do consumidor. Isso porque a entidade que fez os descontos em indivíduos pode ser suspensos ou até ter contrato como o INSS cancelado, caso o volume de queixas e de sanções seja grande. O governo federal ainda não definiu a data nem a logística para fazer o ressarcimento dos aposentados ou pensionistas vítimas da fraude do INSS, o que envolveu cobranças indevidas feitas das associações sem autorização. Agora, o governo pode devolver até dar um jeito de pegar o nosso dinheiro para devolver de 6,3. Mas como ele vai devolver 90 bilhões? Você já pensou nisso? O presidente do INSS, Gilberto Waller, afirma que o pagamento será feito diretamente na mesma conta onde o beneficiário recebeu seu benefício previdenciário, por meio de uma folha de suplementar. Ele destacou que para não haverá nem ressarcimento via PIX, depósito e outras contas em saques, simplesmente para de novo não cair em outro golpe de alguém falar que ele depositou para você o PIX. Então, pelo amor de Deus, se vai receber, vai cair direto na sua conta da aposentadoria. O pior é que o governo ainda não sabe nem quanto foi desviada e nem de quem foi desviado ainda. E aí pode criar outro escândalo, o escândalo de ressarcimento para as pessoas erradas. Bem, qual a conclusão de tudo isso? O objetivo desse vídeo não foi para aproveitar esse canal para falar de notícias de fraudes. O que é importante entender para todos nós que esse é um canal econômico, que é para todo mundo aqui entender que vocês não podem contar no futuro com o INSS. Você não pode contar por problemas de corrupção, você não pode contar por problemas de incompetência e você também não pode contar por questão de população que está ficando cada vez mais velha e cada vez tem menos trabalhadores para pagar. Já estamos em roubo multibilionários todos os anos sem roubar o dinheiro. Imagina roubando. Então, presta atenção, não espera a sua vez chegar para você tentar aposentar para descobrir que você não consegue aposentar ou que a aposentadoria cada vez paga menos para você. Começa hoje a fazer plano de cuidar da sua aposentadoria. Você vai descobrir que o mesmo esforço que você faz para pagar o INSS todo mês ou o desconto que tem, se você vai direcionar seu foco e sua constância de fazer investimento, e não importa se você está começando tarde. Obviamente, quanto mais cedo começa, melhor. Mas mesmo você começando tarde, se você vai começar a cuidar agora da sua vida, arrumando, obviamente, os outros pilares da liberdade financeira que eu ensino aqui no canal, daqui a alguns anos, sim, você talvez não vai ter, se você está começando tarde, uma aposentadoria muito grande, mas pelo menos a aposentadoria é muito mais segura, que depende só da sua competência e não dos outros governos. Simples assim. Se gostou desse vídeo, obviamente curte, compartilha com outras pessoas. Se não está inscrito no meu canal, se inscreve, por favor.